E se os aviões mais revolucionários do Japão nunca tivessem estampado as manchetes globais, mas ainda assim pudessem mudar para sempre a forma como voamos? Nada de conceitos futuristas. Essas máquinas são reais e já estão voando. Prepare-se para conhecer as 15 aeronaves japonesas tão avançadas que podem transformar a aviação mundial para sempre. Número 1. A revolução do jato furtivo japonês. E se eu te dissesse que o Japão criou um jato tão elegante, tão avançado, que poderia virar o jogo da aviação militar e até da aviação comercial moderna? Apresento o Mitsubishi X2 Shinshin, uma fera tecnológica que não só rompeu barreiras, como reescreveu as regras do jogo. Esse não era um caça comum. O X2 era o cartão de visita do Japão para o mundo, provando que eles poderiam competir com os maiores em tecnologia furtiva. Criado como plataforma de testes e não como avião de combate, o X2 trazia inovações de ponta. Vetoração de empuxo tridimensional, design furtivo, materiais que absorvem radar e aviônicos de última geração. Quase tudo foi desenvolvido em casa. Isso mesmo, mais de 90% dos componentes foram fabricados no próprio Japão. Debaixo do capô, essa máquina podia ultrapassar Mach 2. Estamos falando de poder de jato de verdade. Mas o que mais chamou a atenção foi seu perfil furtivo. De certos ângulos era praticamente invisível ao radar. E os movimentos super ágeis completavam o pacote. Mas o X2 não foi criado para entrar em guerra. Era a forma do Japão mostrar ao mundo que tinha capacidade. O objetivo real: testar tecnologias para o futuro caça de sexta geração. O X2 pavimentou o caminho para que o próximo F-3 japonês domine os céus. Enquanto o mundo olhava para outras potências, o Japão silenciosamente criou um jato que pode revolucionar o conceito de superioridade aérea global. Será que a próxima evolução nos céus virá mesmo da Terra do Sol Nascente? Número 2. O O-1 Ninja. O Kawasaki O-1 não é apenas um helicóptero estiloso. É um batedor furtivo e ultra-tecnológico que redefiniu o que um helicóptero de reconhecimento pode fazer. Foi projetado do zero com foco em velocidade, discrição e precisão. O cockpit é aerodinâmico e blindado, o corpo estreito e de baixa assinatura no radar, e os motores gêmeos garantem máxima confiabilidade. Mas não foi feito apenas para voar, foi feito para desaparecer enquanto voava. Um dos seus recursos mais impressionantes era a manobrabilidade insana, graças ao design avançado do rotor. Estamos falando de curvas fechadas, hovers estáveis e movimentos que fariam outros helicópteros parecerem pesados. Mas apenas algumas unidades foram fabricadas. Não porque fosse ruim, pelo contrário, mas porque a tecnologia avançava rápido e o Japão passou a apostar em drones. Faz sentido, mas ainda assim, o O-1 foi uma verdadeira tendência. Mesmo sem holofotes globais, mostrou que o Japão não estava apenas correndo atrás, mas ditando o ritmo. E sejamos sinceros, talvez esse ninja tenha sido tecnologicamente avançado demais para sua época. Será que helicópteros como esse podem ressurgir na era dos drones? Ou será o fim da linha para os batedores furtivos como o O-1? Número 3. Mitsubishi FX. O que acontece quando o Japão decide mostrar seu poder aéreo? Você tem o Mitsubishi FX, uma aeronave tão futurista que pode mudar os rumos do combate aéreo. Esse não é um caça qualquer. O FX é a ousada aposta japonesa na guerra de sexta geração. Imagine um caça furtivo ao radar, sistemas inteligentes movidos por inteligência artificial e capacidade de comandar esquadrões de drones como um chefe. Ele tem alcance, potência e um visual de respeito. O Japão está investindo pesado no projeto para substituir seus antigos caças F-2, mas não está sozinho. Fez uma parceria com o Reino Unido e a Itália para desenvolver essa fera furtiva. Espera-se que o FX transporte um arsenal considerável de mísseis, detecte ameaças antes que elas apareçam no radar e se adapte em pleno combate usando inteligência artificial a bordo. Um verdadeiro cruzamento entre caça e supercomputador voador. Alguns dizem que o ano de 2035 pode ser um prazo ambicioso, já que parcerias internacionais sempre trazem desafios. Por isso, o Japão mantém planos alternativos, como reforçar sua frota de F-35 ou atualizar caças atuais. Mas, se o FX cumprir o que promete, não apenas vai competir, vai dominar. Quando essa máquina ganhar os céus, o mundo estará preparado? Número 4. Kawasaki P-1. Existe um avião japonês projetado especificamente para caçar submarinos.
e ele faz isso em total silêncio. Apresento o Kawasaki P1, um verdadeiro monstro quando o assunto é patrulha marítima. Não é um avião comercial adaptado. Foi projetado do zero para ser um predador dos mares. Equipado com 4 motores turbohélice, ele oferece alcance, velocidade e discrição para cobrir vastas áreas oceânicas sem ser detectado por submarinos inimigos. Voa baixo, escuta com profundidade e ataca com força. A tecnologia a bordo é de outro nível. Em vez de fiação convencional, usa comandos ópticos por fibra, reduzindo interferências e mantendo os sensores extremamente precisos. Sem brincadeira. Ele é capaz de lançar centenas de boias sonar como se estivesse distribuindo doces, criando uma rede de vigilância subaquática. E quando encontra algo suspeito, não apenas relata. Ele responde com torpedos, cargas de profundidade e mísseis antinávio. Um predador completo. O Japão já o utiliza em missões reais e outras nações estão de olho. Será que o P1 pode se tornar o rei da patrulha marítima? O tempo dirá. Mas se você estiver debaixo d'água e não ouvir nada, provavelmente ele já está te caçando. Número 5. Kawasaki C2. Agora vamos falar de um jato que não apenas voa. Ele carrega, impressiona e domina os céus. O Kawasaki C2 é a resposta do Japão para o transporte pesado de longo alcance. E sim, ele é construído como um tanque com asas. Esse gigante bimotor não é só um cargueiro comum. Tem alcance, potência e versatilidade para transportar tropas, tanques e equipamentos através de continentes de forma rápida. Estamos falando de mais de 8.000 quilômetros de alcance e uma capacidade de carga simplesmente insana. Tanques, veículos blindados, até helicópteros. O C2 encara o desafio com um sonoro. Pode deixar. Consegue voar a 13.000 metros de altitude e atingir velocidades superiores a 800 km por hora. Nada mal para um jato pequeno. Além disso, está repleto de tecnologia de segurança. Acelerador automático, aviônicos Garmin G3000, proteção contra ultrapassagem de pista, entre outros. O cockpit praticamente voa sozinho. Claro, com os pilotos sempre atentos. Precisa de pistas curtas para decolagem? Sem problema. Quer maior alcance para viagens de negócios rápidas? Ele cobre com folga cerca de 2.800 quilômetros. Será que o Honda Jet Elite 2 vai redefinir a aviação privada? Tudo indica que sim. Ele é eficiente, poderoso e tem um estilo futurista de dar inveja. Número 6. Pioneiro da aviação subestimado. E se eu te dissesse que o Japão já construiu um avião tão avançado para sua época que deixou os fabricantes ocidentais com as mãos suadas? Parece loucura, mas foi exatamente o que aconteceu com o NAMC IS-11. No início da década de 1960, o Japão surpreendeu o mundo da aviação. O IS-11 não era apenas outro avião regional. Foi o primeiro avião comercial japonês do pós-guerra, desenvolvido inteiramente por uma equipe nacional. Um marco gigantesco. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou proibido de desenvolver aeronaves por anos. Mas quando as restrições diminuíram, eles voltaram com tudo, criando esse elegante turbohélice de 2 motores. E aí vem o incrível. O IS-11 não apenas voava, ele arrasava. Construção robusta, motores Rolls-Royce confiáveis e capacidade de operar em pistas difíceis e remotas. Era um verdadeiro trator dos ares. As companhias aéreas adoravam sua confiabilidade. Os pilotos elogiavam seu desempenho e, para os passageiros, oferecia um voo surpreendentemente confortável e espaçoso. Então, por que não dominou os céus? Problemas de produção, altos custos e a forte concorrência de gigantes americanos e europeus, como o Fokker F-27 e o Fairchild Hiller FH-227. Além disso, a NAMC era uma empresa jovem tentando entrar em um mercado extremamente competitivo. Mesmo assim, o IS-11 conquistou seu espaço. Chegou a voar por mais de 40 anos em certos países e ajudou a reconstruir do zero a indústria aeronáutica japonesa. Essa lenda subestimada pavimentou o caminho para as inovações que estamos vendo hoje na aviação japonesa. Será que um reboot moderno do IS-11 poderia ser a próxima grande aposta da aviação regional? Não duvide. Número 7. Rei do mar e do céu. Prepare-se para ficar de queixo caído. O Japão criou um hidroavião tão avançado que consegue pousar em mares revoltos e decolar de pistas super curtas. Estou falando do Shinmeiwa US-2, talvez o avião mais subestimado do planeta. Desenvolvido pela Shinmeiwa Industries,
O US-2 não é um hidroavião qualquer. Ele enfrenta terra e água como se tivesse sido projetado para ambos. Com impressionantes capacidades de decolagem e pouso curtos, STOL consegue levantar voo em apenas 280 metros. E mais, é capaz de pousar em ondas de até 3 metros de altura, algo que destruiria a maioria dos aviões. Originalmente projetado para a Força Marítima de Autodefesa do Japão, o US-2 é um verdadeiro salvador de vidas. É utilizado em missões de busca e resgate, especialmente em locais onde aeronaves convencionais não ousariam operar. Seja em uma ilha remota ou no meio de um mar agitado por um tufão, o US-2 dá conta do recado. Com um alcance superior a 2.800 quilômetros e capacidade para transportar mais de 20 pessoas, incluindo macas para evacuações médicas, é uma ferramenta essencial. Equipado com sistema fly-by-wire, controle de camada limite e motores turbo-hélice potentes, o US-2 é não só avançado, mas de elite. Uma coisa é certa, o Shinmaiwa US-2 não está apenas voando sobre as ondas, está revolucionando a aviação marítima. Número 8. O sonho dos jatos executivos. Quem diria que a mesma empresa conhecida pelo Civic e Accord criaria um dos jatos leves mais avançados do céu? Pois é, a Honda conseguiu. Apresento o Honda Jet Elite 2, um jato executivo japonês que está virando o mercado da aviação privada de cabeça para baixo. Mas não pense que é só um brinquedinho de bilionário. O Elite 2 é um verdadeiro milagre tecnológico, com motores montados sobre as asas. Isso mesmo. Esse design não é só visualmente interessante. Ele reduz o arrasto e libera mais espaço interno. Um acerto e tanto da Honda. E falando em espaço, o interior é um verdadeiro lounge particular. Assentos de couro, iluminação personalizada e espaço de sobra para viajar com conforto. Mas não se engane. O Elite 2 também entrega desempenho. Consegue voar a 13.000 metros de altitude e atingir velocidades superiores a 800 km por hora. Nada mal para um jato pequeno. Além disso, está repleto de tecnologia de segurança. Acelerador automático, aviônicos Garmin G3000, proteção contra ultrapassagem de pista, entre outros. O cockpit praticamente voa sozinho. Claro, com os pilotos sempre atentos. Precisa de pistas curtas para decolagem? Sem problema. Quer maior alcance para viagens de negócios rápidas? Ele cobre com folga cerca de 2.800 quilômetros. Será que o Honda Jet Elite 2 vai redefinir a aviação privada? Tudo indica que sim. Ele é eficiente, poderoso e tem um estilo futurista de dar inveja. Número 9. Revolução dos carros voadores. O Japão já está construindo carros voadores, e eles não são mais coisa de ficção científica. Conheça o SkyDrive SD-05, um veículo elétrico voador de verdade que está chamando a atenção e mudando a forma como pensamos o transporte aéreo. Não é um protótipo preso a um laboratório. O SD-05 é o modelo de produção da SkyDrive e já realizou seu primeiro voo público de demonstração com sucesso. Decola e pousa na vertical, ou seja, não precisa de pista. E é movido totalmente por motores elétricos. É limpo, silencioso e pronto para voar. Projetado para 2 pessoas, esse veículo é perfeito para viagens rápidas pelas cidades congestionadas. Pense em táxis aéreos, transporte de emergência ou simplesmente em escapar do trânsito a caminho do trabalho. Com um alcance estimado de 10 km e velocidade máxima de cerca de 60 km por hora, ele não foi feito para viagens longas, mas sim para libertar você dos engarrafamentos. A SkyDrive não está pensando pequeno. Eles planejam lançar oficialmente esses veículos na Exposição Mundial de Osaka em 2025. E com o apoio de grandes empresas como a Suzuki, o projeto está ganhando força. Não é um projeto de fundo de garagem, é apoiado por gigantes da indústria. Será que finalmente os carros voadores deixarão de ser fantasia para fazer parte da nossa rotina? Com o SD-05, o Japão está fazendo uma aposta ousada para mudar radicalmente o transporte urbano. Número 10. Cruzeiro Solo dos Céus. A empresa japonesa Tetra Aviation acaba de apresentar uma máquina voadora que parece saída diretamente do futuro. Conheça o Mark V, uma aeronave pessoal elétrica feita para uma pessoa e um propósito: voar solo com estilo. Não se engane. Isso não é um drone nem um brinquedo. O Mark V é um avião elétrico completo, com 32 rotores, asas fixas e capacidade de decolagem e pouso vertical. Nada de pista. Nada de copiloto. Você entra, pilota e segue.
A Tetra criou essa aeronave com o conceito de liberdade de mobilidade aérea. Em outras palavras, fugir do trânsito, sobrevoar o caos urbano e pousar praticamente em qualquer lugar. Com um alcance estimado de 160 km e velocidades de até 160 km por hora, o Mark V é perfeito para deslocamentos curtos ou passeios solo com vistas incríveis. É uma aeronave real. Brilhou no evento de Oshkosh e chamou a atenção de todos. O cockpit futurista impressiona. Vidro panorâmico, painel de controle moderno e um assento de piloto que lembra um caça, só que silencioso e totalmente elétrico. Além disso, é leve. Estrutura de fibra de carbono, construção modular e peso otimizado para agilidade e resistência. É praticamente o Tesla dos céus, versão solo. Será que o Mark V será o novo símbolo do transporte pessoal aéreo? Se a Tetra acertar a produção, podemos estar diante do primeiro cruzeiro solo dos céus para pessoas comuns. Número 11. Mudança de jogo hipersônica. Agora entramos no campo do futurismo puro. O Japão quer trazer de volta as viagens supersônicas, mas desta vez sem barulho, sem poluição e sem passagens absurdamente caras. Apresento o projeto ZEST, transporte hipersônico zero emissão. E sim, é tão incrível quanto parece. Tóquio a Paris em apenas 2 horas e meia. Não é só um desejo, é a meta. O ZEST foi projetado para voar a mais de Mach 4, ou seja, cerca de 5.000 km por hora. Isso é mais do que o dobro do que o lendário Concorde conseguia fazer. E o melhor, totalmente limpo. O projeto prevê o uso de hidrogênio como combustível, com motores a jato de respiração atmosférica e propulsores de foguete que não geram emissões de dióxido de carbono. Ou seja, enquanto você voa mais rápido que a maioria dos mísseis, não estará poluindo o planeta. Sensacional, certo? O conceito foi revelado pela startup japonesa IADS, hoje parte da Airbus. Mas o Japão segue liderando o desenvolvimento de tecnologia e design para tornar o projeto real. Não é só sobre velocidade, é sobre velocidade sustentável. Com a indústria caminhando para um futuro verde, o ZEST pode ser um avanço significativo. Agora, não espere comprar um bilhete amanhã. O cronograma aponta para a década de 2030, com operações comerciais previstas para 2040. Mas o fato de o Japão estar investindo pesado em um transporte hipersônico e zero emissão é um enorme passo para o futuro da aviação. Número 12. Avião espacial ao alcance. Esqueça o espaço para as pernas. O Japão está projetando aeronaves que flertam com a gravidade zero. Conheça o Mark II Aurora, um elegante avião espacial futurista apoiado pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial e pela All Nippon Airways, que promete revolucionar a maneira como pensamos viagens aéreas e espaciais. Essa beleza é um projeto da empresa Dome Aerospace, mas o Japão está investindo com tudo para torná-lo realidade. O Mark II não é um foguete pesado, tem aparência de jato, voa como um avião e chega ao espaço como um foguete. E mais, é reutilizável, leve e pode decolar de pistas convencionais, nada de plataformas de lançamento gigantes. Sem contagem regressiva, sem propulsores colossais. É só abastecer, acelerar e voar até a borda do espaço. Recentemente, o Mark II quebrou recordes durante um voo de teste supersônico civil, surpreendendo o setor aeroespacial. Não estamos falando de teoria, isso já está acontecendo. E com a All Nippon Airways planejando usar o avião no Japão para transporte de cargas comerciais, não é só sobre turismo espacial, satélites, pesquisa, talvez até carga internacional em minutos. O Mark II oferece acesso barato e frequente ao espaço próximo. É um divisor de águas. E o design, ultramoderno, ágil, ecológico e capaz de voar várias vezes por dia, ao contrário dos foguetes tradicionais que são caros e descartáveis. Será que o Japão será a nova base de lançamentos da indústria espacial do futuro? Com o Mark II Aurora, voar ao espaço poderá se tornar tão comum quanto um voo para Osaka. Número 13. Tecnologia de piloto fantasma. O que vem por aí? Um avião não tripulado, inteligente o suficiente para navegar sozinho. O novo projeto da Mitsubishi é uma aeronave experimental movida por inteligência artificial que dispensa piloto. É uma cabine para uma pessoa, mas com um cérebro eletrônico no comando. A inteligência artificial cuida de tudo: pilotar, pensar e reagir em tempo real. É como se tivessem dado um motor a jato para uma assistente virtual e dito: cuide disso. Com o voo inaugural previsto para 2025,
Essa aeronave faz parte da estratégia japonesa de avançar em tecnologias de defesa de última geração. Criada pela Mitsubishi Heavy Industries, foi pensada para operações de combate sem colocar pilotos em risco. Estamos falando de missões de reconhecimento, bloqueio de radar, escolta e muito mais. Tudo com capacidade de adaptação em tempo real. O design, compacto, direto ao ponto. Nada de espaço desperdiçado. O foco é no desempenho e na inteligência artificial. A bordo, o sistema de inteligência artificial aprenderá com cada missão, melhorando continuamente e podendo operar como um dos chamados leais alas, ou seja, drones inteligentes que acompanham caças tripulados para protegê-los. Em breve, pilotos humanos poderão ter companheiros robóticos cobrindo suas 6 horas no calor da batalha. Número 14. Jato urbano para pular congestionamentos. O fim dos engarrafamentos está mais próximo do que você imagina. O Archer Midnight vem aí. E não é só um carro voador. É um táxi aéreo elétrico de verdade, projetado para ligar grandes cidades japonesas como Tóquio e Osaka em poucos minutos. O que torna o Midnight tão especial? Começa pelo fato de ser totalmente elétrico, super silencioso e projetado para transportar 4 passageiros mais um piloto. É feito para rotas curtas, de cerca de 35 km por trecho, com tempos de recarga e preparação mínimos entre voos. Perfeito para voos urbanos sem barulho, sem emissões e sem os atrasos típicos da aviação tradicional. E o Japão não está ficando para trás. A empresa japonesa Source já planeja adquirir 100 unidades do Midnight. Isso mesmo, 100 aeronaves para criar uma nova rede de mobilidade aérea pelo Japão. Imagine ir do centro de Tóquio até o aeroporto de Narita em menos de 10 minutos. Conveniência que muda o jogo. O design do Midnight é limpo e futurista. 12 rotores, asa fixa e estrutura de fibra de carbono, leve e resistente. Decola verticalmente como um drone e então voa como um avião. Nada de pistas longas, um heliponto ou até um rooftop bastam. Estamos falando de 0 emissões, menos barulho que uma lava-louças e tecnologia totalmente elétrica. O futuro não é apenas voar, é aterrissar diretamente no seu prédio. Número 15. A nova fera dos helicópteros. A tecnologia dos helicópteros acaba de ganhar um grande reforço. Conheça o UHXX, um helicóptero utilitário de última geração. Uma criação conjunta entre a Subaru, sim, aquela Subaru dos carros, e a Bell. Mas não se engane, isso vai muito além do uso militar. Projetado para substituir o lendário UH-1 Jahuey, o UAX, também conhecido como UH-2, foi pensado para diversas missões. Combate, resgate em desastres, busca e salvamento, evacuação médica e qualquer situação onde velocidade e versatilidade sejam essenciais. Baseado na plataforma do Bell 412 EPI, o Japão não simplesmente copiou, aprimorou. A Subaru adicionou aviônicos mais modernos, estabilidade de voo aprimorada e um novo design de rotor, permitindo que o helicóptero enfrente condições climáticas adversas com facilidade. E olha só, ele transporta até 14 pessoas, mais equipamentos, sem perder a estabilidade. Uma vitória tanto para aplicações civis quanto militares. Equipado com motores gêmeos, o UAX tem redundância para voar com segurança, mesmo se um motor falhar no meio do voo. Segurança em primeiro lugar. E com muito estilo. Você talvez nunca tenha pensado na Subaru como fabricante de helicópteros, mas a empresa atua no setor desde os anos 1960. O UHX é a prova de que eles estão mais que preparados para o jogo. Será que essa tecnologia vai se espalhar para helicópteros comerciais e plataformas de mobilidade aérea? Com o desempenho limpo e eficiente do UHX, não duvide. O Japão não está apenas seguindo tendências, está criando novas tendências. E com o UAX, eles acabam de lançar um forte candidato na corrida dos helicópteros modernos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!